Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, esses dias eu tava pensando em São Cipriano, né? E a respeito da vida dele, né? Como bruxo. E curiosamente, depois de alguns dias, um irmãozinho aqui do canal pediu pra mim falar sobre ele. Eu achei assim uma sincronicidade muito grande. Então eu decidi falar sobre isso hoje. É um assunto que faz parte do despertar espiritual. Tudo que faz a gente pensar, analisar, faz parte do despertar, né? Quebrando aqueles conceitos, aquelas coisas que a gente tem. Expande, né? Faz a gente expandir a nossa consciência e isso ajuda no despertar, ajuda na evolução. Bom, observando São Cipriano, a gente nota uma semelhança muito grande com os atuais ex-bruxos, pessoas que acabam deixando o caminho da magia para adentrar em outras religiões. A gente vê muito isso na religião evangélica, né? A gente vê muito ex-bruxo, né, que acaba se tornando pastor, pelo menos, né, a gente vê esse tipo de testemunho. Eu dei uma pesquisada no Google e é incrível a quantidade de pessoas, né, de relatos de ex-bruxos. Mas tem uma coisa muito semelhante entre eles e com São Cipriano. São Cipriano, na época dele, era um bruxo que mexia com feitiçaria, né? Ele não tinha limite para o que ele poderia ou queria fazer. O que contratassem ele para fazer, ele fazia. Então todo tipo de magia, né, tá dentro do que ele poderia fazer. Tanto é que ele se converteu, né, ao cristianismo no final da carreira de bruxo dele. Ele foi contratado para fazer uma amarração e essa amarração não deu certo. É o que conta a história, né? A amarração não deu certo e ele acabou se apaixonando pela pessoa que ele estava fazendo a amarração. E aí vem a história meio estranha, né? Fala que ele então ficou com raiva do ser que ele servia, né? Porque a amarração não funcionou com essa mulher. Então o Deus dessa mulher era mais forte, a mulher era cristã. E ele se apaixonou e ele abandonou a bruxaria e se tornou cristão, né? Morreu como Marte, né? Cristão. Por isso que ele foi canonizado. Mas é uma história estranha, né? Primeiramente, né? Se ele tivesse raiva do ser, né, com o qual ele trabalhava, né, por não ter funcionado essa amarração que ele tentou, ele teria ficado com raiva de Deus também por ter permitido que eles primeiro fossem queimados em banha fervente e depois sofrido martírio. Porque a balança aí tá meio estranha, né? E outra, perceba que São Cipriano, né, no último ritual dele, na última magia que ele fez, foi uma amarração do amor. E ele se converteu. Quando a gente vê ex-bruxos, né, na internet, a gente vê muito relato, né? Até assim, na primeira página mesmo, foi muito rápido perceber que eles mexiam nos relatos, eles mexiam com pacto, com todo tipo de magia. Eu vi relato até de um cara que sacrificava crianças, estava escrito lá no relato dele, que ele sacrificava crianças. Então, veja a proporção e o tipo de magia que esse povo mexe. Bom, ou eles realmente, né, acabaram tendo que abandonar, ou é mentira, né? Muito desses relatos são mentirosos, né? Mas vamos colocar que alguns sejam verdadeiros. Muito dificilmente você vai ver, até hoje eu não vi, uma pessoa que trilhou o caminho da magia, que trilhou pelo caminho da luz, pelo despertar, pela evolução, pela magia da natureza e se converteu, arrependido de alguma coisa. Perceba que os magos da luz não se convertem a religião nenhuma. Pelo contrário, eles continuam despertando mais e mais. E eles chegam a patamares bons, né, na espiritualidade.
Ir para uma religião seria retroceder. Isso não acontece. Agora, uma pessoa que faz pacto, que faz todo tipo de magia, sim, essa pessoa ela pode chegar a um momento da vida dela que ela tem que abandonar, porque ela pode não dar conta. Esses seres podem atacar ele, né? Então, de fato, eu não discordo que essas pessoas tenham mesmo que correr, né, da magia, porque não souberam mexer com magia, né? Na verdade, elas foram gananciosas. São Cipriano, né, o Cipriano o bruxo, ele foi um ganancioso, né? Ele fazia qualquer coisa, pagando. Eu não sei o que as pessoas veem, na verdade, na história dele. Eu já li um pouco do livro dele. Eu não vi nada demais, sinceramente. Eu não vi nada demais. Eu não sei que lenda, né? Que coisa que formaram em volta dele. Ele foi um cara que fazia feitiçaria e fazia amarração, né? A própria história dele conta que ele fez essa tal amarração. Então ele não é muito diferente de muitos que conhecemos hoje, na nossa atualidade. Ele não é. Ele criou o grimório dele, ele aprendeu com alguém e ele se esbaldou, né, na densidão até não ser mais suportável. Essa outra história que foi criada aí, eu não sei, né, até onde é verdade. Mas se ele abandonou, né, ele abandonou porque ele mesmo trilhou um caminho muito denso e é insuportável, né? No começo a pessoa é atraída para isso, mas depois se torna complicado conviver com isso, né, até o fim da vida. E o outro lado, como é que vai ser, né? Encontrar a densidão do outro lado é complicado. E outra coisa, né? A gente vê que tem aí o envolvimento de um romance, né? Eu já vi muitos casos de pessoas, né? Homens conhecem mulheres que são religiosas, geralmente evangélicas, né? Aqui é o que predomina, assim, para isso. E a moça fala assim: eu só posso namorar com evangélicos. E o cara tá tão encantado que ele vai pra religião, né? Ele vai pra religião, assim o pai, né, libera, permite que haja, né, o relacionamento dos dois. Então, se ele se encantou realmente por ela, já foi um motivo a mais, né, pra ele largar a feitiçaria. Não é diferente de hoje. Quantas pessoas entram na religião por causa de um amor, né, um relacionamento com a pessoa que conheceu e gostou, né? Mas perceba, amigos, que a magia da luz, né, quando trilhada de uma maneira correta, você não vê a pessoa abandonando esse caminho para trilhar outro caminho. É um caminho maravilhoso. Você não tem regras estabelecidas e nem dogmas. Você tem o seu interior e a sua conexão espiritual, né, que vai te guiar. Você vai se orientar, você vai estudar e você vai se escutar. Cada passo dado deve ser dado com sabedoria, com calma, sem ansiedade. E se fizer deste modo, você vai perceber que a sua evolução espiritual ela ocorre, né, gradativamente. Você vai percebendo que você vai estar se melhorando, que a sua espiritualidade está melhorando, sua conexão com a espiritualidade está melhor. E é tão prazeroso, é tão gratificante a gente perceber que a espiritualidade está ali do nosso lado, que as coisas que fazemos são honradas, os rituais que fazemos, a espiritualidade está do nosso lado e faz acontecer. É tão bom. Quanto ao livro, né, que é o chamado, os livros de São Cipriano, chamado Capa Preta, Capa de Aço, essa coisa toda, eu não vi nada assim mirabolante nesses livros. Na verdade, não há magia mais poderosa do que aquela que manipulamos, inclusive as palavras. Então nós devemos estudar as leis universais, estudar as ervas, estudar a base da magia, né, o que funciona na magia, quais elementos para cada situação. A gente tem que criar uma base boa dentro do campo da magia. Feito isso, a gente vai criar coisas, a gente vai criar rituais, a gente vai criar textos para utilizar. Então aqueles conjuros, exorcismos,
aquelas orações, aquela coisa toda que tá naquele livro. É banal. É muito banal. Eu quero ver quantas pessoas utilizaram aquilo e funcionou. Agora, se você fizer, né, dentro das leis universais, você criar um texto, um conjuro seu, uma oração sua, eu te garanto que vai funcionar. Porque tem a sua energia, tem o seu coração, tem a sua alma nesse texto. Diferente de você pegar o texto de um livro que já é totalmente banalizado e ler. Se você criar um texto, você vai pensar palavra por palavra naquele texto. Você vai pensar se está na ordem, se está certo, se esse pedido é justo, se a palavra bate com a sua verdade, com a sua fé. Isso é poderoso, mas você vai colocar alma no texto. Quando você lê aquilo, você está falando a sua verdade. E aí é tua energia, né? Você falando, pronunciando sua própria energia. Imagina a força, a proporção disso no campo espiritual, no campo áurico. Muito diferente, né? Da gente pegar palavras prontas de um livro que é muito suspeito, um livro que não há nem fundamento direito, e ler. Ali tem alguns tipos de magias muito pesadas, né? Magias densas, inclusive até com sacrifício de animais. E se você trabalha com uma espiritualidade de luz, você já entra em conflito com esse tipo de magia. Tem gente que faz, tá? Ah, eu sou da luz, mas alguém fala que tem que sacrificar o animal, a pessoa vai e faz, mesmo sendo da luz. Quer dizer, você está conflitando a espiritualidade que você assume com a espiritualidade que você realmente pratica. Então é preciso ver o que realmente cabe dentro da sua verdade espiritual, dentro daquilo que você quer, né, vestir, quer hastear a bandeira. Né? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. E também na espiritualidade. A gente fala tanta coisa, né, de luz, de evolução, e depois vai e faz uma coisa densa, né? A pessoa tá vendendo amarração amorosa e tá falando que é da luz, né? Ou tá emanando luz para as pessoas. É complicado, meus amigos. A espiritualidade é como nós, é como esse mundo. A gente fala, a pessoa pode acreditar no que a gente fala, mas ela vai acreditar ainda mais se a gente fizer. Então os nossos atos neste mundo devem condizer com as nossas palavras. Assim é também para o mundo espiritual. Não adianta eu falar de luz, mas viver de trevas. As minhas palavras, elas devem ser de acordo com as minhas ações. E aí a espiritualidade vai dar crédito, vai estar junto, né? Vai fortalecer. Quando eu ajo com hipocrisia no espiritual, a espiritualidade se afasta, enfraquece. É como na nossa vida. Se eu falo uma coisa e faço outra, as pessoas também se afastam. Essa pessoa é falsa, essa é uma pessoa mentirosa. Então, do mesmo modo que precisamos ser verdadeiros neste mundo físico, nós precisamos ser verdadeiros também no mundo espiritual. Aí não adianta achar que o mundo espiritual pode ser uma salada de fruta, você pode pisar dos dois lados, que tá tudo certo. Aí não adianta. Você deve ter cautela e sabedoria para agir. Todo começo é maravilhoso, né? Eu vejo pessoas falando da densidão. Não, tem que ter coragem. É só se garantir. Não é assim que funciona. Nada do mundo espiritual se submete a nós. Então, quando você está no começo, trilhando a jornada espiritual, é muito comum as coisas darem certo, né? Mesmo você pisando na densidão, a densidão vai abrir as portas e falar bem-vindo para você. Mas depois de um tempo você vai ver que a coisa começa a enroscar. Quando você já estiver bem lameado de densidão, aí começa a complicar a tua vida. Aí, lá na frente, né, a pessoa vê que a vida tá afundando, tá doente, quebrou financeiramente, amor não vai, aí sai, né, porque não suporta mais, e vai para uma religião e fala, né, que a magia não presta, a magia é isso, a magia é aquilo, mas na verdade o que não prestou foi os seus próprios atos, né, os atos densos. Se agir com a luz,
você vai ter luz. Se você agir com trevas, não espere luz, né? Então, observando, meus amigos, os ex-bruxos é isso. Eu não vejo ex-magos de luz. Não vejo. Eu vejo ex-feiticeiro, ex-bruxo que fez pacto, que fazia isso, fazia aquilo. Coisas assim que até pessoas dentro da magia se assustam de ler. Porque não condiz, né? Quando uma pessoa fala do diabo, assim, propriamente dito, da palavra, é muito estranho para um bruxo, uma pessoa que realmente trilha o caminho esotérico, falar disso. Porque isso é um termo cristão, não é um termo da magia, né? Não se conhece esse ser. Esse ser, ele pegaram o Pan e outros deuses, né, do paganismo, e se criou essa imagem, né, de diabo que a igreja fez. Mas os bruxos, mesmo os densos, eles não têm adoração por isso, né? Eles podem ter adoração por magias densas e por alguns outros tipos de seres, mas não necessariamente o diabo cristão, né? Então é complicado realmente, né? Você vê que é uma bagunça danada. Mas enfim, meus amigos, o que eu queria falar com vocês é isso, né? Se você vê um ex-bruxo, é porque realmente ele fez muita coisa errada, né? Ele fez muita coisa densa, ele se garantiu demais e um dia ele não suportou. Um dia veio a cobrança, né? Ele teve que sair correndo. E não quer dizer que ele não vá, né? Não quer dizer que ele indo para uma religião, ele ficou livre das coisas que ele fez, né? Pode ter sido amenizado temporariamente, mas quando chegar no plano espiritual, tem um acerto, né? Toda plantação tem a sua colheita, meus amigos. Toda. Não existe você plantar e não colher. Seja neste mundo ou no outro, nós colheremos. Então trilhe o caminho com sabedoria. Não vá na cabeça dos outros, em religiões que te cegam, porque isso também nos é cobrado. Não adianta falar do outro lado que eu não sabia. Você tem um entendimento, né? A centelha divina que tudo criou deu inteligência a todos nós. E essa inteligência é para ser utilizada. Se você analisar que a coisa não é boa, você tem a obrigação de se afastar. A coisa não é boa. O que eu vou continuar fazendo nisso? Você está se comprometendo, né? Você está fazendo parte daquilo, você está fortalecendo aquilo. Sendo assim, você também é responsável. E não adianta, como eu disse, falar que não sabia, né? Você tem um entendimento. E aquilo que gostamos, que não é muito bom, podemos dar uma, né, trabalhar esses gostos. Os gostos, eles podem sim ser trabalhados. E as magias também, né, elas podem ser aprimoradas. Podemos escolher as boas magias, né, os bons caminhos. E deixar o caminho denso de lado, né, porque o caminho denso realmente não tem muito futuro, viu? É só observar pessoas que estão muito tempo nisso, muito tempo nesses caminhos, se percebe uma sombra, né? Uma sombra meio nebulosa nessas pessoas. Quando ocorre delas terem de abandonar, né? Como o Cipriano fez e como tantos outros, né, fizeram durante todos esses anos, todos esses tempos. Bom, meus amigos, eu espero que eu tenha contribuído para você refletir no assunto. Gratidão a todos os inscritos, aos novos inscritos. Essa semana está sendo maravilhoso. As mensagens que eu estou recebendo de carinho, as mensagens de apoio, a quantidade de inscritos que entrou. Nossa, eu estou assim muito feliz e muito agradecido, viu, pela força de vocês, pelo apoio. Gratidão mesmo. Fiquem na luz, meus queridos. Abençoado seja. E até breve.